Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Do versículo 12 ao versículo de número 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo de número 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Davi é enviado a seus irmãos. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apacentaram-se os 3 filhos de Davi, os 3 filhos mais velhos de Jessé, a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, 1 éfa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos levas ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trará uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam para a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade.
Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e os pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos, quando eu estava estudando essa mensagem, algo me chamou a atenção nessa mensagem, nesse texto. E o que me chamou nesse texto é uma palavra que até então nós não estávamos acostumados com ela, que é a palavra quarentena. Hoje, quando se fala em quarentena, a quarentena virou 15 dias, a quarentena virou 30 dias, a quarentena virou 45 dias, a quarentena já está virando um ano. Quando nós falamos de quarentena, nós entendemos bem o significado dessa palavra. Quarentena para nós hoje significa tempos de crise, tempos de lutas, tempo de aflição, tempos aonde que nós vamos ficar em casa. Tempo aonde que nós vamos ter que continuar a esperar a liberação. Quarentena é um tempo de crise. Crise para a saúde, crise para o comércio, crise para a igreja, crise para as famílias, crise em todas as áreas. Se nós podemos associar a essa palavra quarentena, nós podemos chamar de tempos de crise. Mas é interessante que quando você olha para o versículo de número 16, essa palavra aparece. Essa palavra aparece que diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Irmãos, quando nós olhamos para o pano de fundo do capítulo de número 17, nós vimos o quê? Nós vimos, por exemplo, que no capítulo de número 16, Samuel é enviado a Jessé. No capítulo 15, nós vemos que Saul mata lá o rei, ou melhor, Samuel mata o rei Agag, porque era para Saul ter feito e Saul não fez. Porque Saul desobedeceu a Deus, Deus já fala para Samuel que o reino de Saul foi passado para outra mão, para um outro herdeiro, para um outro príncipe. E esse príncipe é Davi. Deus então envia Samuel à casa de Jessé. E a casa de Jessé é aonde nós encontramos Davi. Jessé chega então para ungir o futuro rei. E Deus já fala para Samuel: Samuel, não atente nem para a aparência, nem para a formosura. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o interior. E é tão interessante que quando você continua a leitura, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai ungir ali Davi, mas antes disso, passa todos os outros irmãos. E nenhum deles tem a confirmação de Deus. Até que chega num determinado momento que você vai ver que ele fala assim, versículo de número 9.
Então Jessé fez passar, porém, Samuel, do capítulo 16. Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, versículo 11: acabaram os teus filhos? Jessé responde: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Então Samuel se levantou e foi embora de Ramá. Irmãos, Davi acaba de ser ungido o rei de Israel. Só que quando você continua no capítulo 16, você vai ver que um espírito mau entra na vida de Saul. E qual é o jeito de Saul se acalmar? Manda chamar Davi, que Davi toca a harpa para Saul e Saul se acalma. Esse é o pano de fundo. Mas além disso, os filisteus levanta o seu exército e vem contra Israel. Israel agora junta o seu exército e vai até o encontro com os filisteus. Só que chegando ali, os filisteus têm um soldado que é diferente. E quando você olha para a altura de Golias, você se assusta. Quando você olha para a lança de Golias, você se assusta. Quando você olha para o escudo de Golias, você se assusta. E durante 40 dias, irmãos, Golias vinha até o vale e dizia o seguinte: olha, Israel, vamos fazer o seguinte, não precisa morrer todo mundo. Levanta um soldado de vocês, levanta um guerreiro de vocês, e que ele venha até mim. Se ele me derrotar, nós os filisteus vamos servir vocês. Mas se eu vencer, vocês israelitas vão servir os filisteus. Durante 40 dias, irmãos, irmãs, essa era a palavra. Essa era a crise de Israel. Saul chegou a oferecer a filha dele, Saul como esposa, Saul ofereceu bens materiais para a pessoa, Saul ofereceu cancelar os impostos da família durante o resto da vida, e nem assim levantava um soldado, um guerreiro para enfrentar Golias. Essa é a crise. A crise nos assusta. A crise gera em nós medo. A crise gera em nós apreensão. E agora? Ficamos em casa? Vamos trabalhar? Ouvimos quem? Ouvimos cientista? Ouvimos a economia? Como que a gente fica nessa quarentena? E a gente vê uma parte cumprindo a quarentena, levando a risca, enquanto a partida você vê outra com a outra turma que parece que não tem vírus, nem tem corona. Como que a gente fica? Como que a gente fica? Irmãos, muita gente tem ficado como o versículo de número 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Tem muita gente temendo essa crise. E é sobre tempos de crise que eu quero falar com você nessa noite. Quero trazer uma palavra de esperança para você nesses tempos de crise. Mas o que que nós devemos fazer em tempos de crises? Ou melhor, tempos difíceis. O que que nós temos que fazer? O que que nós temos que fazer nesses tempos difíceis? Nesses tempos de crises? O que que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, permaneça fiel. Permaneça fiel. Em tempos de crises,
Em tempos difíceis, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer fiel. 2 versículos que eu gostaria de ler com você nessa noite. O primeiro, o versículo de número 15. Veja bem que o versículo de número 15 diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo de número 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Quando eu leio esse texto, eu vejo em Davi alguém que em tempos de crise, que em tempos difíceis, foi alguém que a primeira coisa que ele fez foi permanecer fiel. Ele permaneceu fiel. Primeiramente, irmãos, ele manteve-se fiel no seu trabalho. Ele manteve fiel no seu trabalho. O versículo 15 diz que ele ia para o palácio. Ele acostumou com as coisas do palácio, ele conhecia as coisas do palácio, ele já era conhecido no palácio. Quando ele chegava, provavelmente, quem estava à porta já dizia: está aí Davi, aquele que vai acalmar Saul, abre a porta e leva ele. Está aí, ele ia, ele entrava, ele já era conhecido no palácio. Ele podia usar da sua influência para tentar arrumar um emprego no palácio, mas nós não vemos isso. O que nós vemos? Nós vemos que ele acalmava Saul, ele fazia o seu trabalho como cantor, como compositor, como músico, mas ele voltava para o seu trabalho. Ele voltava para cuidar, como dizem os seus irmãos, daquelas poucas ovelhas. Ele se manteve fiel no trabalho. E eu quero dizer para você, em tempos de crises, em tempos difíceis, você tem que se manter fiel no seu trabalho. Você que tem um trabalho, valoriza. Quando você acordar de manhã, louve a Deus, agradeça a Deus. E quando você for ao trabalho, quando você chegar ao trabalho, faça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Porque tem muita gente que perdeu o emprego. Tem muita gente que está com medo, mas nós precisamos manter fiel. Trabalhe porque você faz para o Senhor. Dê o seu melhor porque você faz para Deus. Chegue no seu trabalho, agradeça ao Senhor. Mas uma outra coisa que nós podemos ver, que Davi também se manteve fiel no seu trabalho. Ele volta para suas ovelhas, mas quando o pai manda ele levar as coisas para os seus irmãos, ele não abre, ele não é um descuidado. Ele não deixa as ovelhas de qualquer jeito. O versículo 20 diz para nós o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Ele levantou de madrugada, ele acordou cedo. E o que ele fez? Deixou as ovelhas sozinhas, descuidadas, abandonadas, de forma alguma. Ele deixou aquelas poucas ovelhas, como diz o seu irmão, nas mãos de um guarda. Seja fiel ao seu trabalho, irmão. Seja cuidadoso no seu trabalho. Faça o melhor. Porque você não faz para a empresa, você não faz para o patrão, você faz para Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus no nosso trabalho. Mas uma outra coisa também que nós podemos ver é que Davi manteve-se fiel também ao seu pai. O versículo de número 26 vai nos dizer o seguinte, olha só, que não é o melhor. O versículo de número 20 diz assim para nós: carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Jessé separou os queijos. Jessé chamou Davi. E Jessé dá ordem para Davi, e a ordem é, versículo de número 17, leva, peço-te para os teus irmãos, um éfa desse trigo tostado, e estes 10 pães, corre, leva ao acampamento aos teus irmãos.
Mas Jessé dá uma outra ordem. Porém, esses 10 queijos leva ao comandante de 1000. E visitará teus irmãos a ver se vão bem. E trarás uma prova de como eles passam. Olha a fidelidade de Davi, irmãos. Olha como que ele se mantém fiel. O que ele faz? Versículo de número 20. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a grito chamando a peleja. Quantos jovens, quantos homens não poderiam ser distraídos aqui? Perder o foco aqui. E talvez o maior problema do home office, do trabalho em casa, é nós mantermos focados. É nós não perdermos o foco. Porque dentro da nossa casa nós temos muita coisa para nos distrair. Mas a fidelidade de Davi a seu pai, as ordens de seu pai, nos incentiva a sermos fiéis. As tropas estão levantando, está marchando. E o que Davi faz? Veja bem, ele chega ali e lhe diz o seguinte, versículo 22. Davi, deixando que trouxera os cuidados da guarda da bagagem. Ele foi lá, irmãos. Ele entregou. Além de entregar, ele correu para a batalha. E chegando lá, ele perguntou a seus irmãos, vocês estão bem? Como vocês estão? Aqui nós vemos Davi obedecendo o pai. Aqui nós vemos Davi cumprindo a missão do pai. Aqui nós vemos Davi recebendo a notícia que o pai pediu. E quando Davi retornar, Davi certamente falaria, pai, eu entreguei e pai, eu obedeci e os nossos irmãos, os meus irmãos, vão bem. Estão vivos. Isso é fidelidade, irmãos. Nós precisamos nos manter fiéis. Em tempos difíceis, em tempos de crise, a primeira coisa que você tem que fazer é mantenha-se fiel. Seja fiel aos seus valores. Seja fiel aos seus princípios. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Não abra mão dos seus valores e dos seus princípios. Mantenha-se fiel, mas principalmente, mantenha-se fiel ao Senhor. Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Em tempos difíceis, em tempos de crises, nós não podemos negociar os nossos princípios e nem os nossos valores. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a nossa família porque nós entendemos que é bênção de Deus. Nós amamos a igreja porque nós reconhecemos que é a instituição dele. E nós trabalhamos e fazemos o nosso melhor. Porque nós não fazemos para os homens, nós fazemos para Deus. Em tempos difíceis, a primeira coisa, mantenha-se fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seja fiel à sua igreja, seja fiel aos seus valores, aos seus princípios, seja fiel no seu trabalho. Deus vai abençoar você, como Ele tem abençoado. Mas em segundo lugar, em tempos difíceis, o que você deve fazer? Primeiro, permaneça fiel. Segundo, mantenha-se forte. Mantenha-se forte. Mantenha-se forte. Olha o versículo 32, irmãos. Versículo de número 32 diz assim para nós. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Irmãos, 40 dias. Homens preparados para a guerra. Homens treinados na guerra. Homens acostumados à guerra. Cadê o general? Cadê o segundo no comando? Cadê o terceiro no comando? Como diz o pai de Davi, vai lá porque tem o chefe de 1000. Cadê esse cara? Cadê, irmãos? 40 dias o exército está sendo humilhado.
40 dias o exército é insultado. 40 dias eles são chamados para briga. 40 dias Saul está ouvindo e não tem um soldado, um comandante dele que chega lá e fala o seguinte: eu vou. Deixa comigo. 40 dias. Ninguém levantou, irmãos. E como nós vimos no versículo lá de número 17, 24, melhor dizendo, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros. É interessante aqui, né? Que quando a pessoa tem medo, ela tenta levantar o outro para fazer aquilo que ela tem medo. Em tempos difíceis, em tempos de crise, mantenha-se forte. Mantenha-se forte, independente da sua idade. Independente da sua idade. Davi vai até Saul, e Saul no versículo de número 33 diz assim: porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não podes ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Irmãos, a idade não atrapalha a gente. A idade não é um impedimento para a covardia. A idade não pode ser um impedimento para nós desejarmos coisas maiores, para planejarmos coisas maiores. A idade não pode ser um impedimento para não nos mantermos fortes, fortalecidos pelo Senhor. Hoje eu estou completando 47 anos. E tem gente que está falando que eu estou velho. Eu não estou velho, não. Não estou, irmãos. A minha visão é igual à visão de Caleb. Deus deu um monte para Caleb quando ele tinha 40 anos. Com 85 anos, ele falou: agora, Josué, chegou a hora. Agora chegou a hora. Melhor, 45 anos quando ele tinha. 40 anos do deserto, 85. Ele chega e fala: agora é a hora. Porque o meu coração, o meu vigor, a minha força ainda é como de 40 anos atrás. Quando Saul olha e fala: você é novo, Davi fala: não sou assim não. Eu vou lá e vou matar aquele incircunciso. Mantenha-se forte independente da sua idade. A gente conhece algumas pessoas aí que estão com 90 anos, que o vigor está com 18. Irmãos, eu vi uma cena na televisão que eu fiquei chocado e ao mesmo tempo revoltado. Eu não sei se vocês acompanharam, mas fecharam uma casa de bingo em Campinas. Gente, tinha lá 2 velhinhas e tinha uma que estava com muleta. Irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. E elas foram para o bingo. E você acha que idade é impedimento para manter forte? E como que a gente mantém forte? Lendo a palavra do Senhor, orando, tendo comunhão com os irmãos, com as irmãs, procurando a cada dia e cada vez mais conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista diz que ainda na velhice serão cheios de verdor, serão cheios de vida e ainda darão frutos. Não faça da sua idade um impedimento para você enfraquecer. Mas você tem que se manter forte também, independente da sua idade e independente da sua família. Veja comigo o versículo de número 28. Olha o que o irmão vai falar para ele. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Irmãos, Eliabe humilha Davi. Fala para ele: o que você veio fazer aqui? O que ele foi fazer? Foi levar alimento para os irmãos. O que ele foi fazer? Ele obedeceu a ordem do pai. O que ele foi fazer? Ele foi levar os queijos, lá os 10 queijos, para o chefe dos 1000. O que ele foi fazer? Ele foi direcionado pela mão de Deus para levantar e matar aquele incircunciso chamado Golias.
Tem muito familiar seu, tem muito parente seu, que ao invés de fortalecer você, ele vai te colocar para baixo. Por isso, volto a dizer para você, se você quer ser grande na fé, você ande com gente grande. Com gente grande na fé. E se tem aqueles parentes que estão importunando você, aprenda a fechar as portas. Ouvir tudo é uma ordem para nós. Assim como reter somente o que é bom. Davi não se abateu pelas palavras do irmão dele. Davi não se deixou enfraquecer pelas palavras do irmão dele. Pelo contrário, o que ele faz? Ele falou, sai daqui, dá licença, só estou fazendo umas perguntas. E ele vai a Saul. Irmão, irmã, nós vivemos dias onde nós precisamos fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa igreja. Eu quero dizer para vocês que oportunidade que nós temos. Nós temos a oportunidade de ler mais a Bíblia. Nós temos a oportunidade de estudar mais a Bíblia. Nós temos a oportunidade de ouvir grandes pregadores. O que nós precisamos fazer é parar de ficar um pouco no Instagram e ir para o YouTube e procurar grandes pregadores. Ontem, para os irmãos terem uma ideia, eu assisti uma palestra, uma conferência chamada Lidere como Jesus, de um pessoal chamado Jesus Cop. Começou às 2h, foi até às 10 da noite. Irmãos, como que eu fui edificado? Como que Deus falou no meu coração? Como que Deus fortaleceu a minha mente e o meu coração? Está aí, de graça, para você. Você vai lá no Google, você digita livros, está lá. Se você quer exercer um pouco mais de conhecimento, você tem comentários da Bíblia no seu celular. Fortaleça. Fortaleça a sua mente. Fortaleça o seu coração. Fortaleça a sua maneira de ver esse mundo. Irmãos, Deus está no controle dessa pandemia. E nós precisamos nos fortalecer. E nós sabemos de onde vem a nossa força. A nossa força não vem de livro de autoajuda. A nossa força vem da Bíblia. Que é a palavra de Deus para o nosso coração. Que é a palavra de Deus para a nossa vida. Por isso, leia a Bíblia. Ore. Separe tempo para estar na presença de Deus. Fortaleça o seu coração, independente da sua idade, independente da sua família. E outra coisa, independente da circunstância. Em todo tempo, nós precisamos fortalecer o nosso coração. Nós precisamos fortalecer a nossa mente. Eu estava orando de manhã lá em casa, ali, no meu momento devocional, e Deus colocou a seguinte questão no meu coração. Aproveita esse tempo para você fortalecer a sua mente, para você fortalecer o seu coração, para você aumentar o seu conhecimento, a sua intimidade comigo, a sua comunhão comigo, porque vai chegar o tempo, vai chegar a hora em que você não terá o mesmo tempo que você tem agora. Porque, irmãos, passando essa pandemia, nós vamos experimentar um crescimento. As pessoas vão vir, irmãos. Elas vão precisar de pastores, elas vão precisar de presbíteros, elas vão precisar de diáconos. A igreja vai precisar dos evangelistas, a igreja vai precisar dos apóstolos, a igreja vai precisar dos profetas, a igreja vai precisar dos mestres. A igreja vai precisar desse povo, que como diz Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 17, que Deus concedeu para a igreja. Aproveite para aumentar o seu conhecimento.
Aproveite para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a Jesus. Fortaleça o seu coração. Em tempos difíceis, em tempos de crise, nós permanecemos fiel ao Senhor, aos nossos valores, aos nossos princípios, mas nós mantemos também forte, independente da idade, independente da família, independente da circunstância. E terceiro e último lugar, pratique a fé. Pratique a fé, irmão. Tempos difíceis, tempos de crise, é hora de praticarmos a fé. Veja comigo o versículo de número 34. Davi diz o seguinte: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Irmãos, a fundamentação de Davi para Saul não é a arte de guerra. Não é algo que ele aprendeu no exército. Mas a fundamentação de Davi é o seguinte: eu conheço a Deus. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, porque esse Deus me livrou da boca do urso, me livrou das garras do leão, me livrou da boca do leão, me livrou das garras do urso. Quando ele pegou uma ovelha, ele foi atrás. Isso é fé. É hora de praticarmos a nossa fé, irmãos. É hora de praticarmos. É hora de praticarmos a nossa fé para enfrentar o leão e o urso. O leão e o urso está aí. É muito cômodo para muita gente ficar em casa. Mas para outros não é. Por isso que nós vivemos um tempo difícil. Por isso, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. E nós precisamos orar. E nós precisamos praticar a nossa fé. Deus vai nos fortalecer para enfrentarmos o leão e o urso, como Ele tem fortalecido. Mas é tempo também de praticarmos a nossa fé para enfrentar o gigante Golias. Ele vai para cima do gigante, irmãos. E ele não vai usando as armaduras de Saul. Não é dele. Não pertence a ele. Tem muito crente que quer ir para a batalha usando a armadura do outro. Tem muito crente que quer manter a fé do outro, mas ele mesmo não mantém a sua fé, ele mesmo não exercita. A minha pergunta para você é: como que está a sua fé nesses dias? Como que está a sua fé? Não se deixe abater. Erga os olhos. Deus está com você. Ele vai abençoar, Ele vai cuidar, Ele tem suprido todas as nossas necessidades, irmãos e irmãs. A igreja fechou as portas porque era necessário. Mas nós fomos para a internet. A nossa oração é que não haja mais necessidade de fechar. Mas se tivermos de fechar, a gente fecha e a gente continua na internet, exercendo a nossa fé, praticando a nossa fé. Porque Deus fecha essa porta aqui, mas abre um punhado de porta nos lares. A igreja não se limita a um local, a igreja é muito mais do que isso. Mas nós precisamos entender que nós estamos em tempos difíceis. E em tempos difíceis, nós precisamos praticar a nossa fé. Lembra do apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 4. Ele diz para nós no versículo 13 que tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a experiência dele. Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
Porque ele viu Deus suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E ele diz para nós que em Cristo Jesus, Deus supre as nossas necessidades. Uma pergunta para você que está aqui, meu irmão e minha irmã. Alguma coisa te faltou? É tempo de exercermos a nossa fé. Deus tem nos abençoado e Deus tem nos dado condições de abençoar outros irmãos. Deus tem condições de abençoar outras pessoas através de nós. A igreja foi chamada para ser bênção. A igreja foi chamada para ser o local aonde nós somos treinados para exercermos a nossa fé. A nossa fé é alicerçada, primeiramente, em um Deus que cuida de nós. Um Deus que conhece todos os nossos dias. Um Deus que sabe o dia, a hora e o lugar e o motivo pelo qual nós vamos voltar para casa. Eu li uma reportagem aonde falou de um ator que ele recebeu a notícia que ele estava com Covid, deu um infarto nele. A razão da morte não foi o Covid, foi um infarto. Como que a gente entende um negócio desse, irmãos? O autor da vida é Deus, o autor da morte é Deus, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira, mas Ele sabe o dia, a hora, o meio pelo qual nós vamos voltar para casa. Por isso, fique firme nele. E quando chegar a hora, quando chegar o nosso momento, Ele vai estar conosco segurando a nossa mão. Ele vai nos fortalecer. Ele vai abrir as janelas do céu, a porta do céu, para que nós venhamos a ver o que Estevão viu. Exerça a sua fé. É hora de praticar. É hora de praticar a fé. Golias veio com lança e escudo para cima de Davi. Davi foi para cima dele com pedra. Mas a confiança de Davi em Deus era tão grande que ele, na primeira pedrada, ele derrubou o gigante. Mas o que matou não foi a pedrada. A pedra derrubou. O que Davi faz? Davi não fica lá vibrando no primeiro momento. Ele vai para cima do gigante, ele pega a espada de Golias, e com a espada de Golias, ele corta a cabeça. Agora sim, é hora de celebrar. Sabe o que eu acho interessante na história de Davi? Davi já tinha sido ungido rei. Davi já frequentava o palácio. Mas mesmo derrotando Golias, ele volta para casa. O que eu quero dizer para você? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus nunca chega adiantado, mas também nunca chega atrasado. Ele chega na hora exata. Confie nele, meu irmão. Confie nele, minha irmã. E eu quero encerrar dizendo, será que virá outras quarentenas? Não sabemos. Mas se vier, uma coisa é certa. Nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus, aos nossos valores, aos nossos princípios, à nossa família e principalmente, ao nosso Deus. Nós vamos manter forte, alimentando da palavra, orando e mantendo a comunhão com os irmãos, mesmo que seja de forma virtual. Mas nós vamos praticar a nossa fé. Em momentos difíceis, nós praticamos a nossa fé. Como nós cantamos aqui, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas é firme para sempre, porque a nossa rocha é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos orar e após a oração nós vamos despedir dos nossos irmãos e irmãs aqui da internet.
Ok? Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa hora, te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos irmãos, pelas irmãs aqui presentes. Obrigado também, Pai, pelos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, Pai, pela internet. Derrama, Pai, a tua graça e derrama o teu amor. Continue conosco. Nos ajude, Pai, em tempos de crise. Nos ajude, Pai, em tempos difíceis. A permanecermos fiéis, a mantermos, ó Pai, firmes e fortes e, principalmente, a praticarmos também a nossa fé. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe ricamente a sua vida. E lembre-se, permaneça fiel, mantenha-se forte, pratique a fé. E eu quero também aproveitar e agradecer a todos os meus amigos e amigas, os irmãos e irmãs, que nesse dia mandaram ali os parabéns para mim. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. E lembre-se, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.